novamente aqui, segunda parte da live de hoje, né? Então, nós estamos aqui dia 20 de março de 2020, tá bom? Então, a Paloma estava dizendo pra gente, né, que tem muitas pessoas utilizando do termo autismo para vender, né? Então, uma coisa é você se expor, né, pela dificuldade de ter atendimento especializado na área da educação física, você se expor a querer atender, aprender a trabalhar com isso. A gente vai aprendendo, infelizmente, né, ainda que a gente não tenha uma regularização sobre isso, né, de ter um profissional com capacitação em análise do comportamento para atender pessoas com atraso no desenvolvimento, ainda que a gente não tenha isso, então as pessoas estão sendo expostas, né? Então, uma coisa é você se expor a ensinar isso. Outra coisa é você se expor a ensinar isso sob a supervisão de um profissional mais qualificado, que é o que muitos profissionais têm buscado fazer. Às vezes, quem arca com isso é o próprio profissional, que a gente chama de uma supervisão formativa, ou então ele passa essa formação para a família. Então, a família requer muito que um profissional de educação física faça um atendimento especializado, e a família, então, arca com o pagamento do profissional de educação física e também com a supervisão para fazer aula. Então, esse é o segundo caminho. Então, você pode se expor com um pouco mais de segurança recebendo orientação, e você pode estudar, buscar especialização sobre isso. Eu não entendo que os profissionais que vão trabalhar nessa área precisam ser especialistas nessa área, mas eles precisam buscar conhecimento, estudar sobre os princípios, os procedimentos, a tecnologia de ensino à disposição para fazer isso, tá bom? Mas uma coisa é inadequada: se você não tem uma formação sólida, e eu vou dizer isso que vai além do mestrado em análise do comportamento, ou mestrado em autismo, ou em atraso no desenvolvimento, em educação especial, não se proponha a falar, a ensinar outros profissionais. A chance de você causar desconfortos, né, para as famílias é muito grande, né? Então, se eu dou uma orientação aqui e a pessoa já pode não entender muito bem, se eu ensinar vocês a fazer de determinada maneira, a pessoa que está aplicando isso na ponta pode fazer de forma completamente diferente. Eu estou dizendo isso com muita segurança, porque eu dou supervisão para de algumas pessoas que estão aqui presentes: o Rodrigo, a Carol, o Luiz, o Ricardo, né? Várias pessoas que estão aqui, a Elisa, várias pessoas, e a gente faz a orientação, né? E muitos dos que são orientados não conseguem aplicar isso, por mais que sinalizam que compreenderam como vai ser a execução, e essa orientação ela requer um contínuo acompanhamento. Então, um profissional repete aquilo que recebeu de orientação, ele vai e aplica, filma, envia o vídeo, recebe uma nova orientação para novos ajustes, e esse é um ciclo contínuo de aproximação da excelência, de minimizar as condições de erro. Simplesmente receber uma orientação oral, textual, e ir aplicar, a chance é muito grande. Eu sugiro que, se você não tiver uma supervisão, a chance de você errar é muito grande, tá bom? Eu não vou dizer para as pessoas não atuarem nessa área, porque a gente não tem uma regulamentação, mas a chance de erro é muito grande, certo? Vamos lá, pessoal. Camila fazendo um elogio aqui sobre o logo, que o Adriano, que dá suporte para a gente no modelo Exerciência, que criou o logotipo, né? Elogiando sobre ele. A Carol falando aqui: minha nossa, e tem que estudar mesmo, não é fácil fazer um trabalho com qualidade sem isso. Muito bem. A Anelisa aqui, muito bem, falando também sem minha orientação. Pessoal, o preenchimento do protocolo, o Charles está perguntando aqui. Charles, qual protocolo você está sinalizando? A gente tem vários protocolos na área da educação física especial elaborados por nós, tá? A gente tem, então, um protocolo de avaliação de engajamento em ambiente coletivo, tá? A gente tem um protocolo de rastreio, de levantamento de prioridades no ensino, é uma entrevista semi-estruturada. A gente tem protocolos que
ajudam o aluno a prescrever o exercício físico mediante as escalas ou as avaliações de desenvolvimento de diversas áreas. A gente tem protocolos elaborados especificamente para algumas clínicas que ajudam a avaliação. Então, por exemplo, nós elaboramos um protocolo para o pessoal, para o Luiz, lá do Grupo Método, que várias crianças fazendo a mesma brincadeira e você está identificando, todas elas fazendo a mesma brincadeira e você identificando alcances de desempenho em comportamentos diferentes para cada uma das crianças. Seja um aspecto motor, seja um aspecto comunicativo, seja um aspecto social, um aspecto de habilidades básicas, se não está apresentando algum comportamento problema, como é que é o manejo sobre isso. Nós temos alguns protocolos que a gente também elabora para levantar itens que possam ser utilizados como um sistema de reforçamento, né, que a gente chama de avaliação de preferência. A gente também tem protocolos para identificação das causas, das funções, que é o termo mais adequado tecnicamente, mas que são aquilo que desencadeia comportamentos problemas, e a partir desse levantamento, dessa avaliação desse comportamento problema, né, das causas, como é que você vai fazer a prescrição. Aliás, algumas pessoas fizeram perguntas, né, sobre comportamento problema, como é que faz o manejo para pessoas com comprometimentos severos, inclusive, né, em adultos, manejo de comportamento problema. Falaram até de como é que você faz para fazer segurar o indivíduo que estiver tendo alguma crise. Esses termos, todos eles, e orientações sobre isso, nós vamos fazer numa próxima live, para não misturar aqui assuntos. Tá? Aqui a gente está basicamente fazendo uma contextualização da área e o ensino de algumas estratégias para ensinar repertórios. E aí, numa outra live, a gente vai falar de estratégias para reduzir comportamentos que estão em excesso, que causam comprometimento para a vida desse indivíduo. Tá bom? A Beth também aqui, que é da supervisão, a Camila está lembrando. Né? Então, o Charles está perguntando: estou no atendimento e tenho que registrar as tentativas. Como eu faço? Deixo para o final? Charles, mais uma vez, a gente vai estar atendendo 40 crianças, cara, a probabilidade da gente conseguir registrar desempenhos-alvo é muito pequena. Por isso que o atendimento em educação física especial, ele requer, especialmente na perspectiva da análise do comportamento, requer necessariamente que a gente registre desempenho, porque a determinação dos procedimentos, a manutenção deles ou a alteração no procedimento de ensino vai se basear no desempenho do aluno e não naquilo que a gente está achando que está funcionando. A gente precisa necessariamente registrar. Agora, os registros eles não são fáceis, porque a gente está aprendendo a elaborar folhas de registro para isso. Então, por exemplo, numa brincadeira de basquetebol, que você está ensinando o aluno a olhar hora para a bola, hora para a tabela, quando você fizer determinados olhares ou direcionamentos, a gente chama de atenção compartilhada, você não vai registrar necessariamente o número de acertos do basquetebol, mas você vai olhar a quantidade de respostas alvo, de atenção compartilhada, corretas e incorretas, ou parcialmente com ajuda nessas ocasiões. Então a folha de registro é bastante diferente de um scout de desempenho em basquetebol. Tá? Então essas folhas de registro, normalmente elas podem seguir folhas de registro tradicionalmente utilizadas na terapia, chamada terapia ABA, né? Mas a gente também pode elaborar eles de uma forma particularizada. Então o modelo de exercência presta serviço para isso. Então nós estamos aqui com a Suane, que é a profissional de educação física responsável pela parte de educação física, né, especial da Focus de Natal, e a gente estava discutindo sobre isso, como montar as folhas de registro. Então ela está fazendo um escaneamento, ela levantou quais são os gaps dentro das avaliações que lá eles aplicam o Portage e o Ables e o VB-MAP. Então, a partir desses registros e do PEI, a gente está prescrevendo os exercícios para ensinar exatamente aqueles comportamentos que o indivíduo apresenta comprometimento. E como é que a gente vai registrar isso? Então, a primeira proposição é de que a gente tente fazer esse scout, essa avaliação, a partir das próprias folhas de registro que a clínica utiliza, os psicólogos e os ATs registram.
Perfeito. A Suane dizendo aqui, discussão de hoje na nossa versão. Hoje com a gente, Suane, mas faço isso praticamente diariamente com o pessoal que a gente presta suporte. Tá bom? Pessoal, vamos lá, podem fazer algumas perguntas. Perguntando aqui, no caso da atividade na água, como posso fazer a avaliação? Bom, Annalisa, uma coisa importante, né? Você... uma coisa que eu ensino no curso, né? O que é que você quer ensinar? Né? O contexto da água é simplesmente um ambiente que vai gerar possibilidades de ensinar alguns repertórios e não outros. Então, se é você e o indivíduo, dificilmente você vai gerar uma oportunidade para o indivíduo pedir para os coleguinhas a brincar, que poderia ser oportunizado em outro ambiente, mas não na natação você e ele. Tá? Vai ter mais oportunidades, por exemplo, de fazer algumas ocasiões e não outras. Então, o que é que você quer ensinar dentro do contexto aquático? Tá? Se for um contexto de educação física adaptada, como é que você vai fazer adequações, modificações na estrutura tradicional da educação física para que ele faça a aula de natação. Mas se você for trabalhar na área da educação física especial, você precisa identificar o que é que esse aluno apresenta de comprometimento. Motor, social, comunicativo, acadêmico, comportamentos inadequados, habilidades básicas de aprendizagem. Você identificou o que é que ele tem de comprometimento, em que grau ele está, aí sim você vai saber o que é que você quer ensinar. Qual exercício você vai fazer? É colocar a argolinha de um lado, do outro canto da piscina, uma argolinha. Olha só, pegar a argolinha de um canto da piscina e levar para outro, requer. A gente não sabe se é de maior preferência ou de menor preferência para esse indivíduo. Tá? Pegar da mesma cor e colocar na outra cor exige um grau acadêmico, intelectual de discriminação visual, né, que pode ser o arco. Né, você pode pegar uma certa argola e ter do outro lado apenas um pino, né, ou um cone para ele colocar. Ele tem uma discriminação simples, ele tem um certo esforço, manutenção de uma certa tarefa e colocar lá. Pode ter dois pinos, onde tem um pino da cor do arco e um outro pino de outra cor. Já olha como é que exige um outro grau intelectual de discriminação. Pode ter uma cor vermelha e o arco que você está usando é um vermelho claro e o cone vermelho escuro, por assim dizer, e o outro é preto. Então, a gente não tem exatamente a mesma cor, mas ele tem semelhanças entre esses dois itens e não o outro. Já é um outro grau de discriminação. Você pode ter dois pinos pretos, né? E você fala da esquerda ou da direita, no maior, no menor, na caixa e na lata. Exige já um outro grau de discriminação auditivo-visual que não tem nas outras tarefas, que vai gerar um desconforto maior. Então, como é que eu vou usar um pino, dois pinos da mesma cor? Depende do grau de comprometimento nesse aspecto que você vai identificar na avaliação. Tá? Seja por VibMap, seja por Able, seja por Portas. Alguns dos protocolos trazem alguns tipos de soluções, avaliam algumas áreas de desenvolvimento e não outras. Então, não é... O mais importante ali é o que você quer ensinar. Tá? Na educação física especial, tem uma coisa que eu sempre falo nos cursos, né? Que foi me dar a história, né? da Alice no País das Maravilhas, né? Que a Alice vira pro gato, fala, né? Para onde eu vou? Né? E o gato pergunta para ele, para onde você quer ir? Eu não sei. Então, se você não sabe, qualquer lugar serve. Né? O que eu quero ensinar no ambiente aquático? O que é que eu quero ensinar? Se você não souber o que o aluno tem de comprometimento para então ser alvo da sua intervenção, qualquer exercício serve. Se você trabalhar com exercícios que estão numa demanda, exige um grau de desconforto mais baixo do que o aluno consegue desenvolver, a menor probabilidade de desconforto para o aluno, a sua aula vai ser muito mais legal. Mas a probabilidade de você gerar efeitos para o desenvolvimento desse aluno é muito pequena. Se você gerar um desconforto ótimo para o aluno, né, o aluno vai ter menos conforto em fazer a aula. Ele vai resistir mais, ele vai ter mais oportunidades de erro, ele vai talvez não querer fazer exercício físico. Para isso exige um arcabouço, né, uma estrutura de ensino
para que ele se mantenha naquilo e aprenda a fazer aquilo. Porque se o aluno tem atraso no desenvolvimento, não é porque ele quer, porque de alguma forma, né, as oportunidades não foram ideais para ele aprender aquilo. Então, numa educação física especial, a gente está menos preocupado com uma aula legal e mais preocupado com a superação dessas barreiras de aprendizagem do indivíduo. Tá bom? Vamos lá, responder alguma outra pergunta. Quando eu priorizo as habilidades, eu faço uma folha de registro de habilidades. Mas a dúvida é registrar as habilidades com ajuda física, verbal, etc. Mas essa marcação na folha eu deixo para o final. Muito bem. Então, depende, Charles, vamos supor, se você... Mais ou menos. Vamos lá. O que é que você quer ensinar? Tá? Se você está ensinando, por exemplo, o aluno a jogar a gente chama isso de um repertório de ouvinte, onde ele tem uma bolinha, né? E você está ensinando ele um repertório comunicativo, por exemplo, de 1, 2, 3. A gente chama isso de um repertório de operante verbal intraverbal, onde você fala para ele 1, 2, ele fala 3. Ou você fala 1, 2, 3 e ele fala já. É um operante verbal chamado intraverbal que você pode estar treinando de uma forma adequada e alinhada com o que o fono está treinando, o psicólogo está treinando no ambiente terapêutico. E você está oportunizando ele fazer isso numa brincadeira de arremesso, certo? E aí vamos supor que você fala para ele 1, 2, 3, espera ele falar já. E ele não fala, aí ele quer jogar a bola, né, e ele erra. Aí você pega na mão dele, né, e faz a força aqui, e ajuda ele a acertar. Oh, muito bem. Você vai ajudar. Você vai registrar o quê? Ele acertou ou ele errou? Você deu ajuda? Que tipo de ajuda? Na verdade, ele errou porque ele não emitiu o comportamento que naquela tarefa era a oportunidade ótima de ensinar o intraverbal. Ele errou e você não deu ajuda. Ah, mas professor, eu peguei na mão dele. Pegar na mão dele para ele acertar o comportamento motor. Acertar a brincadeira. Nós estamos ensinando que o exercício físico aqui na educação física especial, ele não é a finalidade, ele é a ferramenta, ele é para gerar oportunidades de ensinar aquilo que o indivíduo apresenta de gap. Nesse caso aqui, o nosso alvo está sendo o intraverbal. Então, se você, por exemplo, fala 1, 2, 3 e ele quer jogar a bola, você precisa interromper ele segurar a bola. E aí, nesse caso, pode falar já. Aí repete, já. Então, a sua ajuda, e aí ele falou já, o que você dá como consequência? Ele jogar a bola, já que ele quer jogar a bola. Então, a situação de poder jogar a bola reforça uma certa resposta, em que nas próximas oportunidades, se ele falar já, antes de você dar a dica oral, né, de ele falar já, é mais rápido ele poder continuar o jogo e continuar jogando, né, no alvo. Ou seja, então nessa ocasião você vai sinalizar que para ensinar o intraverbal numa brincadeira de arremesso, você deu um tipo de dica, nesse caso é oral. Tá? Bom, que hora que eu vou registrar só lá no final? Acabou, 50 minutos de aula. Se foi o primeiro exercício, você não lembra quantas vezes. Em 10 oportunidades que você deu de intraverbal para ele responder o já na hora de arremessar, acabou 50 minutos e você já perdeu a folha de registro. Então a gente precisa sim planejar que ele vai ter determinadas oportunidades de, ao jogar, ter a oportunidade de emitir com ajuda ou de forma independente o intraverbal. Tá? E aí você, ao finalizar isso, ele pode ter acesso a uma atividade de preferência. Vamos supor que nesse intraverbal, nessas 10 oportunidades, ele acertou 3. Então ele pode ter um certo tempo ou de acesso a uma brincadeira de preferência. E se ele acertar 10, ele tem acesso a um tempo maior de acesso à atividade de preferência. Qual a preferência? A preferência dele, não a sua. Ele pode ter, se ele acertou 3 em vez de 10, ele pode ter acesso a um brinquedo de média preferência. Se ele acertar 10, ele tem acesso a um brinquedo de maior preferência dele. Então, a gente tá, na hora que ele está acessando esse brinquedo de preferência, você então tem oportunidade de registrar quantos acertos dele daquele repertório. Mas lembrando,
antes de você pensar no como ensinar, você precisa saber o que é que você quer ensinar. Tá? No exercício de arremessar a bolinha no alvo, o alvo não era arremessar. Ah, mas ele acertou as 10 vezes. Eu vou registrar que eu vou registrar os 10 acertos. Na educação física adaptada, talvez, mas na educação física especial, se o alvo é intraverbal e ele falou somente 3 de forma independente, já quando você falou 1, 2, 3, são apenas 3 acertos em 10. E aí o que ele vai ter acesso à brincadeira no final é em função do desempenho no intraverbal e não em função do acerto no arremesso. Tá bom? E lembrando, essa brincadeira você pode usar ela para a oportunidade de esperar, discriminação visual entre o da direita e o da esquerda, né? Pega a bolinha vermelha e não amarela. Hoje nós vamos, se ele, por exemplo, está acostumado a jogar com uma bolinha de certa cor, ele tolerar usar uma outra bolinha para manter-se na brincadeira, também pode ser alvo da intervenção, ou ele tolerar mudança de rotina, também pode ser alvo da sua intervenção. Tá? Então, olha como é que a gente está entrando numa área de especialidade da educação física que não é bobeira. Mas imagina você discutir esse tipo de coisa montando... Vou gravar um vídeo para vocês. Uma aula para pessoas com autismo, arremesso de basquete. Gente, é uma irresponsabilidade que a gente tem visto por profissionais da área, tá bom? Deixa eu ver aqui que eu posso fazer algumas perguntas. Manda ver aí, pessoal. Vamos fazer mais 10 minutinhos e interromper, tá bom? Professor, como o profissional de educação física escolar pode atuar na elaboração do PEI? Perfeito. Betânia, lembrando, a gente precisa pensar que a gente tem possibilidades, tem nomes diferentes, tá? Eu costumo utilizar 2... vou comentar a Luísa aqui antes de terminar a resposta da Betânia, né? Salva a live, minha internet está ruim, vou tentar, Luísa, beleza. Tá? Vai ficar 24 horas disponível, mas eu vou tentar também salvar e disponibilizar depois pelo YouTube. Vou tentar, não consigo garantir, tá? Vamos lá. Betânia. Uma coisa é ele escrever e participar do PEI escolar, e a outra coisa é ele elaborar o PEI para o atendimento terapêutico. Aquilo que se faz no ambiente terapêutico não se vai fazer na escola e nem o caminho contrário. Tudo bem? Então, o PEI da educação física, ele precisa ser pensado em o que é que você vai ensinar diante de brincadeiras, de jogos, de esportes que a turma toda vai participar. Por quê? O contexto da educação física escolar, ele tem uma configuração estrutural bastante diferente de quaisquer outras disciplinas escolares, que em geral são apresentadas na sala de aula, em que alunos podem estar fazendo atividades bastante diferentes na sala de aula. E na educação física escolar, por outro lado, em geral, é uma mesma atividade em que você tem graus de dificuldades e graus de ajuda diferentes para o aluno. Então, uma brincadeira em que você, por exemplo, está ensinando o aluno na educação física escolar. Não podemos misturar, pessoal. A construção do PEI na educação física escolar é a construção do PEI e nas outras disciplinas. Tá? É bastante diferente isso. E não podemos também não podemos confundir o PEI da educação física escolar com o PEI da educação física especial que eu venho falando antes aqui na live. Tudo bem? Então vamos lá. Estou falando aqui do PEI da educação física escolar. De um aluno que precisa participar de brincadeira, por exemplo, de pique-pega. Tá? Onde eu vou lá, o pique-gelo, alguma coisa nesse sentido, onde eu toco no aluno e é ele que se torna o pegador. Tá? Então, olha como é que a gente pode tentar ensinar habilidades de regras, né, para o aluno, onde a gente pode usar dicas visuais de situações onde ele receber, que hora que ele pega, a hora que ele é tocado, a gente pode ter dicas para ele participar da aula. A gente não vai ensinar ele ensinar a seguir regras de jogo, a gente vai ensinar ele a participar da aula com todo mundo.
Tá? Se o aluno não tolera contato físico, então você pode colocar fitinhas nele, né? Ou ele não sabe tolerar a força na hora de encostar no outro coleguinha, ele machuca e bate com força. Então você pode colocar fitinhas nos outros colegas, então ele arranca a fitinha em vez de tocar no aluno. Então o PEI ele vai falar de como é que você trabalha essas mesmas tarefas ou esses mesmos objetivos da turma de uma forma adaptada, de uma forma particularizada. É assim que a gente vai fazer o PEI no ambiente escolar, com adaptações. Como é que você vai fazer para ele poder participar na brincadeira de rolamento, onde você tem lá algum colchonete, tem uma fila da galera, ou duas filas, e ele tem que esperar, ele tem que rolar, né, e ele dá a volta. Então, nesse rolamento, ele precisa saber, ele precisa esperar a vez dele, ele precisa não machucar o colega, ele precisa estar num ambiente onde pode ter sol, que ele não tolera a luminosidade, ele pode não estar tolerando o barulho da gritaria da outra criança, então você pode estar querendo fone de ouvido, tá? E você pode estar planejando metas para isso, né? Então situações aonde dentro da tarefa de maior preferência, se ele não ficar com fone de ouvido, ele pode ter acesso ao final da aula uma atividade de maior preferência. Então todo mundo vai jogar futebol, ele vai jogar de uma outra coisa, né? Você pode dar acesso a isso. Então, o PEI na educação física escolar não pode ser pensado para ele tem que ser pensado diante dos contextos de exercícios que são prescritos para a turma. Aí, quais são os exercícios? Aí, a gente precisa olhar, né, as diretrizes da idade, né, o contexto socioeconômico da escola, né, para uso de materiais ou não. Então, é um trabalho árduo, né? A gente está aprendendo a fazer isso. O que não se tem, e eu fico chateado em profissionais de educação física orientando a construção do PEI simplesmente com diagnóstico. Ele tem autismo, ele tem deficiência física, ele tem deficiência auditiva. O que é que vai te ajudar a prescrever um exercício se ele tem tetraplegia, que te ajudaria a mais do que na ocasião de você chegar no primeiro dia de aula e ver que ele tem tetraplegia. Tetraplegia tudo bem, mas o que é que ele sabe fazer? O que é que você pode ensinar a partir daquela condição? Ele tem autismo, né? O plano de intervenção, o PEI da educação física é sinalizar que ele tem autismo. Gente, o que é que vai te ajudar a prescrever? Eu posso ensinar de diferentes maneiras uma pessoa com autismo, em diferentes exercícios diferentes, uma pessoa com autismo, né? Ele ter o diagnóstico ou não somente não ajuda, mas para nós que estamos na intervenção, o diagnóstico pode atrapalhar, porque pode enviesar a gente a subestimar os objetivos para aquele indivíduo. Então a gente tem que identificar o que é que ele sabe e o que é que ele não sabe em relação àquilo que a gente quer ensinar. Então vamos lá. Iniciar pareamento de cores, o Charles aqui está falando. Lembrando, pessoal, as pessoas dão muita dica de usar pareamento de cores. Pareamento de cores pode ser para alguns alunos com autismo uma demanda muito alta do que ele consegue, e para um monte de outro exercício uma demanda muito baixa. Se é a mesma cor, qual a distância, precisa ser pensado a partir do grau de desenvolvimento ou por uma outra perspectiva, no grau de comprometimento que ele tem em fazer essa relação que a gente chama de habilidade acadêmica ou intelectual de discriminação visual de identidade. Tá? Então, propor pareamento é igual eu falar, você está com dor, toma remédio. Ou está com dor, toma paracetamol. Tem um monte de dores que você não pode tomar paracetamol, mas se todo mundo tomar, uma boa parte vai ficar sem dor. Vai funcionar, mas para uma boa parte não vai funcionar, e para uma boa parte paracetamol pode ser prejudicial. Tá? Então é a mesma coisa, vou fazer pareamento na aula de educação física com autismo. Pode funcionar para um monte de gente. Mas pode não funcionar, pode não ter eficácia nenhuma para um monte, e para uma boa parte também, propor pareamento pode ser prejudicial. Tá bom? Vamos lá. Meio cortado, mas vi sim, muito bem, lá. Identificando a zona proximal de desenvolvimento, a Suzy está falando aqui, perfeito! Zona de desenvolvimento proximal, as pessoas que aprendem no curso, muito legal.
devo trabalhar meu objetivo de forma gradual, chegando primeiro no objetivo curto até o longo prazo. Perfeito, Suzy. Então, se a gente não entender em que grau... Primeira coisa, o que é que eu quero ensinar? Depois, em que grau de desenvolvimento ele está naquilo que eu quero ensinar. Aí eu vou pensar num exercício que oportunize o desenvolvimento daquela habilidade num grau de desconforto muito pequeno em relação àquilo que ele sabe. Tá? Se eu quero trabalhar, por exemplo, a habilidade acadêmica e ele já sabe fazer pareamento, eu gerar uma atividade com pareamento de cores vai simplesmente ajudar ele a fazer a aula, mas ele não vai desenvolver habilidade acadêmica. Ele só vai desenvolver habilidade acadêmica se eu gerar um desconforto acadêmico em termos de pareamento, pareamento de cores semelhantes, de objetos diferentes com a mesma cor, objetos com cores diferentes, mas com algumas semelhanças físicas, com tamanhos diferentes. Cada uma dessas ocasiões vão como se fosse uma escadinha de maior dificuldade para ele fazer. Em que grau que ele está, tá? Se aqui, pareamento de cor, está nessa altura, e ele já tem desenvolvido esse repertório, eu colocar isso é como se eu estivesse ensinando um exercício de uma criança, para um adulto, um exercício ensinando um exercício que normalmente se apresenta para uma criança, para um adulto. Ele vai fazer? Vai. Mas é muito simples, tá? Vamos lá. Para finalizar aqui, uma pergunta. Isso aí é feijão? O que é feijão? Não sei. Boa noite, professor. Isso aí, feijão. É o mestre Feijão. Sou de Guarapari, Espírito Santo. Professor de Educação Física e mestre de Capoeira Feijão. Feijão, estarei com vocês aí no curso, no segundo semestre. Desculpa aqui, pessoal. Não estou com tosse, né? Também que não transmite o coronavírus à distância. Estarei com vocês aí em breve. Tá? Será uma satisfação. O Dário aqui foi meu aluno também na UFC, na universidade. Como trabalhar o comportamento problema na educação física especial e como generalizar nos outros ambientes. Camila, esse tema, redução de comportamento problema, manejo e intervenção, a gente vai trabalhar na próxima live. Tudo bem? A Clícia aqui. Vamos lá, galera. Vamos responder mais 2 perguntas. E vamos finalizar hoje. Professor, eu uso bola para rolamento. Beleza, Feijão. Lembrando, o que é que você quer ensinar? Você quer ensinar o rolamento? É o exercício físico como finalidade. Mas dentro do rolamento, você pode ensinar ele a fazer várias coisas, a esperar a vez, a fazer rolamento num determinado contexto e não em outro, a ele falar a cor do objeto, a ele olhar para onde vai fazer o rolamento quando você se direcionar para aquele objeto. Tá? Então tem vários repertórios aí que em geral pessoas com autismo apresentam um comprometimento que se você está ensinando a fazer rolamento, você está ensinando ele no desenvolvimento motor que provavelmente ele não tem aquele repertório motor porque ele não aprendeu essas outras coisas. Tá? Então se você quer trabalhar num aspecto terapêutico, é essas outras coisas que ele apresenta comprometimento que devem ser alvo. E à medida que ele desenvolve isso, o aspecto motor, ele tem mais oportunidades para aprender o aspecto motor em outros contextos. Tá bom? E aqui, uma Ana Quereguini, conheço, mandando um oi. Vamos ver a live, recordar do que aprendemos no curso, trabalhar manutenção de informação. Perfeito, Suane. Muito bem, a gente tem ensinar o aluno a seguir uma rotina pode ser alvo da intervenção. E à medida que ele segue rotina, ensinar ele a tolerar quebra de rotina é outro alvo da intervenção. Muito bem. Então, não se tem uma regra. Mantenha-se, faça sempre as mesmas instruções. Isso não é regra. Às vezes você precisa propositalmente mudar a instrução, mas só pode mudar dependendo do repertório do indivíduo. Sugestão para Camila aqui, live para educação física escolar. Já fiz uma live com o professor Alexandre falando sobre isso e fiz uma outra live sozinho também, falou sobre isso. Elas estão disponibilizadas no Facebook, em algum momento lá, no grupo, na página do Modelo Exerciência. Mas eu também tenho no YouTube, eu acho que eu vou subir, Camila, tá bom? Mas eu já mandei nos grupos dos cursos sobre essa live. Mas perguntas novas podem ser feitas, tá bom? Vamos lá.
Estamos aguardando. Professor, com sua experiência, você consegue pontuar atividades relacionadas à educação física que são mais eficazes, ou seja, são facilitadoras para o ensino de determinados repertórios? Lorival, eu não sei se a minha resposta vai ser coerente à sua pergunta, mas eu entendo que não há uma atividade adequada para ensinar determinado repertório. Mais uma vez, se eu quero ensinar a esperar para um mesmo indivíduo, eu posso ensinar 2 profissionais, 3, 4, 5 profissionais de educação física a elaborarem exercícios diferentes para desempenhar o mesmo repertório de esperar. Então, eu vou chamar 5 profissionais e vou ensinar eles a pensar em exercício físico para ensinar a um aluno a esperar determinado tempo, determinado contexto, determinada atividade de maior preferência. E eles podem ensinar. Então, por exemplo, você consegue esperar a sua vez de fazer uma brincadeira, né? Se você quer uma coisa que... sorvete, eu estou na fila do sorvete. Eu sei que o sorvete é muito gostoso. Eu, às vezes, sou capaz de ficar ali alguns minutos, às vezes horas, para esperar para o sorvete, né? Eu vou no show do Kiss em Ribeirão, é bem capaz de um dia anterior ficar na fila horas para assistir o show do Kiss, do Led Zeppelin, né? Não tem mais, mas do Rolling Stones eu fiquei na fila horas para ficar aqui. Eu sei esperar. Mas alguém, a minha namorada, quiser ir no show do Sandy Júnior e tiver na fila, eu tiver esperar ali 5 minutos, eu falo, nossa, que fila demorada, né? Então, o esperar, ele não é esperar em quaisquer condições, é esperar sob determinados contextos. Então, por exemplo, você ensinar o aluno a esperar e o professor escolhe uma atividade de maior preferência, ele tem que gerar a oportunidade do aluno esperar mais tempo e ensinar ele a esperar de uma forma adequada para ter acesso à brincadeira de maior preferência. Agora, um outro professor pode gerar uma oportunidade de esperar, vou usar um outro dedo aqui, esse aqui, por exemplo, para ensinar a esperar a realizar uma atividade que não é de preferência, que pode ser de 2, 3, 4, 5 segundos para fazer. E se ele não esperar, ele tem acesso a uma certa consequência, mas se ele esperar para fazer uma atividade de menor preferência, ele tem acesso a uma outra consequência. Olha como é que a gente está ensinando a esperar sob determinadas circunstâncias. A gente não sabe esperar ou não sabe. Eu espero com uma certa paciência algumas coisas e não espero outras. Tá claro para você? Então tem uma atividade. A ferramenta que a gente vai utilizar, ela só vai ser escolhida quando a gente definir o que a gente quer ensinar. Então, é esperar frente a uma atividade de maior preferência. Esperar frente a uma atividade de menor preferência. São exercícios diferentes. Podem ser escolhidas outras atividades variadas para isso. Tudo bem? Live todos os dias da quarentena. Muito obrigado. Muito bem. O Guilherme está falando aqui que fez o curso com a gente. Você chegou a falar a diferença de educação física especial em aba, das demais, educação física, o circuito. Normalmente, quando se faz educação física adaptada num circuito, você está pensando em habilidades motoras para aquilo. Então, se o aluno tem dificuldade de esperar ou de fazer de contato visual, o professor vai dar ajuda para ele fazer o circuito motor. A proposta é ele fazer o circuito. Se você montar um circuito na educação física especial, você vai ter outros objetivos. Ainda que o aluno não acerte em determinado lugar, ou que ele tenha dificuldade para passar debaixo de uma corda, ou que ele precisa de mais ajuda para passar na plataforma, mas se ele estiver desempenhando aquelas habilidades que são alvo do tratamento dele, que foram identificadas nas escalas de avaliação, perfeito. Tá? É isso que deve ser valorizado, isso que deve ser esses repertórios alvo de reforçamento e não o desempenho em fazer o circuito propriamente dito. Tá bom? A Clícia falando que está travando muito, tomara que dê certo salvar. Eu também. A Paloma aqui, o exercício físico de atividade é somente a ferramenta pela qual vai ser ensinado o repertório alvo. Perfeito, muito bem, Paloma, que bom. Pessoal, vamos encerrar por aqui então. Nós vamos definir ainda qual vai ser a nova data, segunda ou terça-feira, a próxima live. E se vocês tiverem sugestões de temas, que muito provavelmente será a redução de comportamento problema, mas talvez eu deixe isso para o final, para a terceira live, tá bom? Para gerar justamente uma expectativa. Ou talvez, né, vou definir o tema na hora, para as pessoas
tem a maior probabilidade das pessoas assistirem a live aqui, tá bom? Bom, muito obrigado a todos vocês, espero que tenha sido útil. Em princípio, essas 2 lives ficam disponíveis 24 horas, tudo bem, mas eu vou tentar salvar. Quem tiver outras dúvidas, mande perguntas pelo Facebook, pelo Instagram, tá? E acompanhe as nossas datas dos próximos cursos que serão realizados esse ano, tá bom? Nós temos aí Brasília, Goiânia, Vilhena, no Rio Grande do Norte, Vitória, no Espírito Santo, Curitiba, deixa eu retomar mais uma aqui, que agora eu esqueço. Nós estaremos também em mais 4, segura aí, galera, em Salvador, estaremos também em Aracaju e no Sergipe, e João Pessoa, na Paraíba, tudo bem? Estaremos também em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, beleza, galera? Quem tiver perguntas, mande aí e a gente vai fazer um compilado para as próximas lives na semana que vem. Tenha um bom final de semana, um beijo.